E aí, nerds, Iago na área mais uma vez com o canal Cúpula Nerd, o nosso canal. E aí, vocês estão belezinha? Vocês estão tranquilão mesmo? Hoje a gente vai falar da notícia do novo spin-off de Game of Thrones, essa série que vai ser maravilhosa. Hoje a gente também vai falar um pouquinho do que ela pode ser e a história do que vai se tratar. Mas antes, se inscrevam no canal aqui embaixo. Botãozinho de se inscrever maroto, ativa o sininho da reunião da cúpula para você receber esse conteúdo maravilhoso, explode like, nerds, vambora. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account, yeah, 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 in my... Então, pessoal, a HBO já encomendou um episódio piloto da nova série derivada de Game of Thrones. Para quem não sabe, um episódio piloto é um episódio de teste. E esse episódio será produzido pelo Jane Goldman, aquele cara que foi roteirista de X-Men Primeira Classe e Kingsman. Pouca coisa a gente sabe sobre essa nova série. Só sabemos que ela será ambientada na Era dos Heróis e na Longa Noite. Foi liberada uma sinopse. Vamos ver o que diz essa sinopse a seguir. A sinopse diz: uma coisa é certa, dos segredos mais horríveis de Westeros até a origem dos vagantes brancos, até os mistérios do leste e aos lendários Starks. Essa não é a verdadeira história que pensávamos conhecer. Vamos entender um pouco essa sinopse. Quando diz a parte os segredos mais horríveis de Westeros, talvez seja a história ali de cada casa grande, de cada reino grande e de suas mentiras e obsessão de poder e todas as coisas ruins que eles fizeram para obter a riqueza e os reinos naquela época. Quando fala a origem dos vagantes brancos, vai mostrar por que eles foram criados e quando e o que eles fizeram depois, de onde eles, qual que foi o fundamento da criação dos vagantes brancos, a batalha com os vagantes brancos e os primeiros homens, os mistérios do leste. Quando fala dos mistérios do leste, a gente com certeza pensa já nas cidades livres ali. Talvez mostre um pouco da formação das cidades livres de lá, de Essos, e talvez até sobre os homens sem rosto, talvez um pouco da origem deles. E com certeza eles vão falar de Arlor, o deus do fogo. E logo depois falam dos lendários Starks. Isso mesmo, pode ser uma menção aos grandes reis do inverno e a Brandon, o construtor, o famoso construtor da muralha. Isso mesmo, eu coloquei em aspas porque logo após essa menção aos Starks é dito que esses são os fatos que pensávamos conhecer. Ou seja, talvez eles vão mostrar uma parte que desminta toda a história que a gente conhece de Westeros. Talvez vão desmentir essa história de Brandon, construtor, desmentir muita coisa que a gente conhece hoje. Assim como eles fizeram na 7ª temporada, que o Bran, com as suas visões, desmentiu o motivo da rebelião do Robert. Que antes dizia que Robert começou a rebelião porque Rhaegar sequestrou a Lyanna e estuprou. Nada a ver, a gente viu na visão do Bran que, na verdade, eles se amavam e fugiram do Robert e casaram com muito amor escondido. Então talvez essa última menção da sinopse tenha a ver a desmentir os fatos que a gente conhece da série. Beleza, nerds? Agora vamos falar um pouquinho da história da Era dos Heróis e da Longa Noite, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que se trata ou do que vai se tratar essa nova série de Game of Thrones. Mas você sabe como é Game of Thrones, como que é o criador ali, George R.R. Martin, vai nos surpreender. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. A Era dos Heróis foi há milhares de anos e durou muito tempo. Teve grandes reinos se formaram e se destruíram. Grandes casas surgiram e foram destruídas. Nessa época foram realizados grandes feitos. Tudo aconteceu com um pacto dos primeiros homens com os filhos da floresta. Um pacto de amizade. Com isso, os primeiros homens conseguiram uma grande quantidade de terra. E assim, desde o norte das terras do eterno inverno até o sul das praias de verão, formando assim o Westeros.
e foram formando os seus reinos. Só que no meio dessa criação de tantos reinos, foram criados tantos reinos, alguns foram mais espertos e inteligentes e mais fortes e se sobressaíram sobre os outros e criando grandes reinos, como foi o caso do Bran, o construtor, que criou Winterfell e a muralha, o caso de Lan, o esperto. Lan, o esperto, ele dizem que ele derrubou a casa de Casterly, que reinava lá no oeste, e assim os Lannisters descendem dele. Garth Grindelwald, que é o rei da Campina e residente de Highgarden, fora o Duhan, desgosto divino. A história diz que ele desafiou os deuses e foi criando castelo após castelo e os deuses derrubando o castelo. Até que enfim ele construiu a Ponta da Tempestade e lá reinou resistente como ferro. Essa é uma das histórias e um dos nomes mais famosos dessa era dos heróis. Já dá para ter uma ideia do que vai ser ambientado a série. A Longa Noite. A Longa Noite, logo depois de um tempo do pacto com os primeiros homens e os Filhos da Floresta ser formado, teve bastante prosperidade, os reinos, como eu falei. Só que depois veio um inverno que durou uma geração. Crianças nasceram, se tornaram adultas e morreram. E com esse inverno veio os Vagantes Brancos, montados em aranhas gigantes e cavalos mortos. Eles ressuscitavam os mortos também. E essa Longa Noite só acabou graças ao Azor Ahai, que segundo os seguidores de Arlor, ele portava luminífera. Isso, ele foi um cara que foi até os... Na época tinha luminífera, ele foi até os homens, as crianças da floresta, se uniram com eles e a Patrulha da Noite e tiveram uma grande batalha com os Vagantes Brancos, a Batalha da Aurora, e venceram e assim pondo fim à Longa Noite. Para vocês terem ideia de como era tão foda a Longa Noite, tem um relato que diz que os pais, na época da Longa Noite, saíam para caçar, já sabendo que não iam voltar, sabiam que iam morrer, mas saíam para caçar que era para deixar alimento para os filhos, para sobrar mais comida. Se você tem uma ideia de como foi foda. Tudo isso será adaptado nessa série. Vai contar a história dos Vagantes Brancos, a Longa Noite, que foi terrível para Westeros. Vai contar a história das grandes casas, como elas se formaram. Talvez vai contar a história do Lan, o esperto, e mostrar que os Lannisters, tão orgulhosos e metidos, têm uma origem suja e pobre e de aproveitadores. Vai mostrar a casa Stark, como ela surgiu. Talvez vai mostrar, vamos dizer assim, toda aquela construção de sua moral e ética lá no norte. Vai mostrar o Vale e a sua pobreza, que os Lords do Vale usavam um ninho ali, as montanhas, para se proteger dos adversários, usando a inteligência. Vai mostrar muita coisa. E ao primeiro sinal de novas notícias, vocês vão receber aqui no canal em primeira mão. A série lança em 2020, ainda não tem nome, mas a gente já deve saber que vai vir coisa boa, pelo George Martin já ter assumido aí a parte executiva, mas ele colaborou pro roteiro, vai vir um negócio bem da hora pra gente. Então pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo sobre o spin-off, a série derivada de Game of Thrones. Dá aquele like se você ainda não deu, se inscreve no canal que é muito importante, ativa o sininho para receber qualquer notícia do novo spin-off. Compartilha esse vídeo para todo mundo saber o que vai ser essa nova série. Comenta tudo que você quiser, uma sugestão do próximo vídeo, ou qualquer coisa se você gostou, se você não gostou. E siga nas redes sociais, a gente tem página no Facebook que a gente posta muita coisa legal. Muito obrigado pessoal, câmbio